o gestor público, o agente público. Então, por isso que ela manda suportar, pelo menos até 90 dias, manda suportar aí. Então, a gente tem as seguintes cláusulas exorbitantes. Olha lá, a gente tem as cláusulas exorbitantes, são alteração unilateral do contrato, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de sanções e ocupação de bens. Lembrando que essas cláusulas exorbitantes são situações nas quais a administração pública tem mais força em face ao particular. Cláusulas exorbitantes são cláusulas inerentes à administração pública. Vamos ver aqui primeiro a alteração unilateral do contrato. Essa alteração unilateral do contrato é uma cláusula exorbitante que permite que a administração pública possa alterar o objeto do contrato por conta própria. Quando a gente fala unilateral, é só pela administração pública, não é um acordo que ela vai fazer com o particular. É, no caso, só do entendimento. Então, é pela administração pública. O particular não pode fazer isso. A ideia é a seguinte, a ideia é a administração pública, ela quer construir, faz um contrato de construção de casas. E aí, casas populares, fecha o contrato com o particular, a empresa, a construtora. Depois que você leva o contrato, ela diz o seguinte, olha, eu não quero mais casas populares não, eu quero que você construa agora apartamentos. E aí vamos pegar esse mesmo contrato que eu fiz com você, mais ou menos com esse valor que a gente está pagando, e ao invés de construir casas separadas, eu quero que você construa apartamentos, porque é melhor, etc. Então, essa cláusula, né, essa alteração unilateral, essa cláusula que nós chamamos cláusula regulamentar ou de serviço. Ou então, sabe outro exemplo? A administração pública celebra um contrato de concessão com uma empresa de ônibus para prestar o serviço de linhas de transporte urbano. E aí depois ela decide que ela quer inverter as linhas, mudar, sei lá. Nessa situação, ela pode fazer isso por conta própria. Ela que decide quais as linhas que vão ser percorridas pelos ônibus, enfim, a empresa deve suportar isso. Essa cláusula regulamentar ou de serviço, ela pode ser alterada pela administração pública. Agora a gente encontra um limite nisso. A lei não permite que a administração pública altere o contrato, por exemplo, a ponto de tirar o lucro da empresa. Ela não pode, ao invés de fazer um contrato comigo, alegando que vou construir 100 casas populares, e aí se arrepende, muda as regras do jogo para que eu construa 5. Não pode fazer isso, porque isso vai prejudicar o que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Então, a administração pública ela pode até alterar a cláusula regulamentar ou de serviço, mas ela não vai poder alterar a cláusula econômico-financeira. Isso não pode ser alterada. Cláusula econômico-financeira é o lucro. Ela não pode alterar o lucro da empresa. Isso tudo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Então, ela pode alterar a forma de fazer, o objeto da obra, do contrato, mas não pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro. Memorizem isso, tá? Jamais pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. O contrato administrativo não pode ser um motivo para quebrar, né, destruir aí empresas privadas. Então, até quando ela vai poder mudar essa cláusula regulamentar ou a cláusula de serviço? A lei permite que ela mude até o limite de 25%. Até o limite de 25% para mais ou para menos. Até esse limite de 25% para mais ou para menos, o particular, a empresa privada, ele deve suportar. Então, você vai construir 100 casas, a administração pública pode alterar até 125, ela pode querer aumentar até 125 casas, ou pode reduzir até 75 casas. Então, é 25% para mais ou para menos. Ela pode alterar isso tranquilamente, o particular deve obedecer. Só tem uma exceção, no caso de
Então, a alteração quantitativa de objeto gera alteração de valor. Então, veja, essa alteração quantitativa de objeto que gera alteração de valor é a seguinte situação. Quando eu digo que ele não pode reduzir a margem de lucro, não estou querendo dizer que quando ele vai reduzir aqui ou quando vai aumentar, o dinheiro não vai ser diferente. A ideia é a seguinte: a ideia é que a margem de lucro por construção ou por serviço não seja reduzida, mas inevitavelmente, quando ela reduzir 25% aqui, ou quando ela aumentar 25%, o valor não vai ser o mesmo. Construir 125 casas ou construir 75 casas não vai ser o mesmo valor de construir 100. Então, inevitavelmente, o valor vai mudar. Mas a margem de lucro por casa construída, digamos assim, vamos pegar esse exemplo, a margem de lucro por casa construída tem que ser a mesma. O poder público não pode alterar isso. Então, até 25% para mais é melhor, né? Que aí é lucro para a empresa. Mas para mais ou para menos, a empresa deve suportar essa mudança. Só em casos excepcionais, ela vai poder alterar até 50%. Ela vai poder alterar em até 50% nos casos de reforma. Então, nos casos de reforma, ela pode alterar o valor em até 50%. E em casos de reforma, para acréscimos. Não é para diminuição, não. Só para acréscimos ela pode aumentar o valor do contrato em até 50%. Então, a regra é 25%, para mais ou para menos. Salvo em casos de reforma que ela pode ampliar esse contrato para mais. Existe uma teoria que é bem interessante e ela visa a proteger o particular, a empresa. Veja só, o que é que essa teoria ela surge para quê, em que circunstâncias? São circunstâncias em que um fato superveniente e imprevisível acaba alterando o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Vejam só, a ideia são situações posteriores que fazem com que a empresa seja pega desprevenida. E nesses casos, a administração pública ela tem o dever de indenizar a empresa. A administração pública terá o dever de arcar com prejuízo pela empresa. São as situações do caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração. Veja, eu vou falar um pouco sobre a situação, depois eu venho conceituando. Imagine um caso, por exemplo, em que a administração pública ela celebra um contrato com uma empresa e aí depois ela, vamos dar um exemplo mais específico, uma empresa de transporte urbano. E aí depois que celebra o contrato para aquela empresa, ela cria um imposto que onera demais aquelas empresas prestadoras de transporte público urbano. E aí aquela empresa que no momento que fechou um contrato com a administração pública, ela pagava, sei lá, 50 mil de imposto, e aí ela deu o valor das passagens, da tarifa, ela aceitou o contrato porque ela tinha um orçamento. Mas depois a administração pública vai lá e aumenta os impostos específicos para aquela empresa, e aí de 50 mil de imposto, ela vai pagar 150 mil, 200 mil de impostos. Nesse caso, a gente tem uma situação superveniente e imprevisível, no qual a administração pública agiu prejudicando a empresa. Então, ela vai ter que arcar com prejuízo de alguma forma. Outra situação, imagine que a administração pública ela realiza um contrato para a construção de casas populares. Vamos mudar, eu já falei casas populares, hospitais, uma escola. E aí a empresa vai lá e beleza, fecha o contrato e tal. Compra todos os materiais, contrata a mão de obra, faz tudo e coloca lá no local da construção da escola. Só que quando a empresa vai perceber, começa a construir, ela vê que o terreno é impróprio para a construção. Sei lá, um terreno arenoso demais e que não dá para construir naquela localidade. E a administração pública não tinha observado isso. E aí, quem vai pagar o cimento, a areia, a mão de obra? Será que a empresa deve arcar com esse prejuízo? Seguinte situação. Terceira situação, imagine um caso em que a administração pública fecha um contrato com empresas particulares e aí depois acontece sei lá, um evento da natureza, um incêndio que acaba destruindo todo o estoque da empresa, um incêndio não proposital, um incêndio que não tenha sido
originado pela empresa, ou nem por negligência, nem por nada. Foi um caso fortuito, como a gente costuma chamar. E aí, será que a empresa, com tudo destruído, vai ter que continuar prestando o serviço, já que ela não tem estrutura? Então, foi diante dessas situações de imprevisões, de fatos supervenientes, que acabavam alterando o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, que se criou a teoria da imprevisão, que permite que a administração pública, ela assuma os prejuízos que a empresa teve, porque a administração pública ela tem mais condições do que a própria empresa. Então, quando eu falo em caso fortuito, força maior, geralmente eu estou falando de casos supervenientes e imprevisíveis. Geralmente a gente associa isso a eventos naturais. Eventos naturais. Geralmente são eventos naturais, ou pode ser que não seja natural, pode ser que seja de outras pessoas que causem prejuízo, alguém vai lá e bote fogo, alguém de fora, enfim. Então, casos imprevisíveis. Quando eu falo em fato do príncipe, eu estou falando de uma atuação da administração pública. Então, uma atuação da administração pública que atinge toda a sociedade, inclusive o contratado. Inclusive o contratado. Aqui eu poderia citar um exemplo assim: aumento excessivo de impostos, só que geral. Não é um imposto só para aquelas empresas, é imposto geral. Então, aumento, exemplo. Aumento de impostos. Não deve ser aumento geral de impostos, né? Vou botar entre parênteses aqui. Aumento de impostos geral. E o fato da administração são situações em que a administração pública vai agir prejudicando diretamente a empresa. Então, vou ter que resumir aqui. Então, a administração pública ela age prejudicando diretamente a empresa. Ela age prejudicando diretamente a empresa. E eu vou fazer porque eu dei isso. Foi o da... Tá, vamos ver. A gente pode dar um exemplo daquele terreno, a construção em um terreno específico que a administração pública não observou que o terreno é impróprio para construção. Ou então, se a gente quiser até fazer um comparativo, a gente pode botar aumento de impostos diretamente para as empresas. Então, aumento de impostos para a empresa. Aumento de imposto para a empresa. Então, é um fato da administração. Ele aumentou o imposto para aquela categoria de empresas específicas. Tá? Não é imposto só de uma empresa, não. Que não pode fazer isso. É perseguição. É aumento daquela categoria de empresas específicas. Aumento de impostos para as empresas que prestam aquele serviço. O fato é, em havendo esses três casos, surge a teoria da imprevisão. A teoria de que a empresa não deve ser surpreendida dessa forma e arcar com prejuízo sozinho. A administração pública deve arcar com esses prejuízos também. Tá?
Vamos lá, a próxima cláusula exorbitante a gente chama de rescisão unilateral. A administração pública ela pode quebrar o contrato, extinguir o contrato unilateralmente, ou seja, por conta própria. E que situações são essas? A primeira situação, por inadimplemento pelo contratado. Então, se o contratado não presta o serviço de forma adequada, inadimplemento se ele não cumpre o contrato de forma adequada, a administração pública poderá rescindir esse contrato. Segunda situação, e aí não cabe indenização, tá? Porque se ele não foi a administração pública que deu causa à extinção do contrato, né? Foi a própria empresa, então ele não deve ser indenizado, além de ser inadimplente e ainda receber indenização. 2. Por razões de interesse público. A administração pública pode extinguir o contrato por razões de interesse público. Caso, por exemplo, imagine que ela tem um contrato com a empresa que fornece água, abastecimento de água. E aí, por conta de uma seca na cidade ou no estado, a administração pública ela resolva tomar aquele serviço de volta para ela poder fazer os investimentos necessários, ela poder manter o abastecimento adequado. Veja, não foi culpa da empresa, foi uma razão de interesse público. É a administração pública querendo manter um serviço sempre de forma efetiva e aí acaba assumindo essa situação. Então, nesse caso, vai caber indenização ao contratado, pois ele foi surpreendido por uma quebra de contrato. E terceiro, caso fortuito ou força maior. Caso aconteça alguma desgraça em relação à estrutura da empresa, ou até mesmo em relação à estrutura do serviço, e a empresa não possa mais prestar esse serviço, a administração pública assume o serviço e ainda indeniza a empresa por conta disso. Ela é uma obrigação da administração pública. Agora, essas três situações aqui, vamos fazer questões. Façam a 1 e a 2, deixa eu ver. Ou a 3 também. Façam a 1, a 2 e a 3. Para a gente praticar essas. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aí para fazer as questões. A primeira questão diz assim: a propósito dos contratos administrativos regidos pela Lei 8666/93, é correto afirmar que a. Não podem exigir garantia do contratado. Falso. Apesar de a gente não ter comentado isso aqui ainda, mas a administração pública pode exigir garantia, sim, do contratado. Exigir, sei lá, fiança, algum depósito, cheque calção. É possível que ela estabeleça esse tipo de garantia, de exigência. B. Podem ser alterados unilateralmente. Que susto. Não podem mesmo, então é falso. B. Podem ser alterados unilateralmente pela administração nas hipóteses legais. Verdade, a administração pública tem essa possibilidade de alterar unilateralmente os contratos. Claro que ele diz nas hipóteses legais, porque a administração pública sempre deve observar aquele princípio que nós já conhecemos, que é o princípio da legalidade. C. As partes contratantes, a administração e o particular, devem estar sempre no mesmo patamar de igualdade na relação contratual. Totalmente falso. A administração pública não está no mesmo patamar na relação contratual com o particular. Ela está em relação de superioridade. Ela que tem as cláusulas exorbitantes. D. O contrato administrativo deverá ter prazo de vigência indeterminado. Falso também, porque no caso aqui é o prazo determinado. Letra E. A declaração de nulidade do contrato administrativo não pode operar efeitos retroativos. Aqui a gente tem que lembrar aquela velha história do efeito ex tunc, efeito ex nunc, efeito retroativo e efeito prospectivo. Isso, então, ele está dizendo que se um contrato for declarado nulo, não vai ter efeito retroativo. Isso é falso, pois se foi declarado nulo, ele é nulo desde o começo, desde o momento em que ele foi celebrado. Então tem efeito sim retroativo. Então é falso, porque tem um efeito retroativo. Olha a questão 2. Diz assim: sobre as peculiaridades dos contratos administrativos, marque V para verdadeiro ou F para falso. E em seguida assinar a alternativa que apresenta a sequência correta.
As cláusulas exorbitantes podem consignar as mais diversas prerrogativas no interesse do serviço público, como, por exemplo, a ocupação do domínio público. 2. A rescisão unilateral do contrato ocorrida por inadimplência do contratado não exige justa causa. 3. A exceção de contrato não cumprido se aplica, em princípio, aos contratos administrativos quando a falta é da administração. Qual é que a gente consegue eliminar logo aí? Quer eliminar não, né? Identificar como falsa. Essa terceira. Pode o contrato não cumprido, a exceção do contrato não cumprido, em princípio? Não. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, né, quando a falta é da administração. E aqui ele está dizendo que se aplica, então é falso. A gente viu que o particular não pode aplicar a exceção do contrato não cumprido. Então, com isso, a gente já elimina a letra A e a letra C. A gente está aqui entre B, D e E. Vamos para a primeira. As cláusulas exorbitantes podem consignar as mais diversas prerrogativas no interesse do serviço público, como, por exemplo, a ocupação do domínio público. Será que existe, vamos pensar, alguma hipótese em que o poder público pode utilizar os espaços públicos para fazer alguma coisa, ocupar os espaços públicos? Isso é possível. É possível. Estou tentando pensar no exemplo aqui, porque eu pensei no exemplo da... Mas ali é permissão. Ali não é uma concessão, não é um contrato, é uma permissão. Se o poder público, por exemplo, ele precisa, para prestar serviço de energia elétrica, e aí ele precisa instalar alguma... Porque o poste, ele ocupa já um espaço mínimo, mas ele ocupa um espaço público. A fiação elétrica, os postes passam pelas ruas ocupando o domínio público. Então é uma espécie de você ocupar o domínio público, utilizar aquele domínio público. Mas se precisar, por exemplo, criar alguma central, não sei o nome, eu estou chamando de central, né? Alguma sede ali de controle da energia elétrica, alguma coisa assim. Ele pode utilizar os espaços públicos e fazer isso. Ele pode, inclusive, desapropriar, né, os espaços particulares para poder prestar o serviço público. A ideia é, se é para atender o interesse público, então pode-se fazer isso. Essa aqui é verdadeiro, então. Exato, verdadeiro. E aí a gente elimina a letra B. Resta saber agora se essa do meio é verdadeira ou falsa. Diz assim: a rescisão unilateral do contrato ocorrida por inadimplência. Então nós temos uma situação de inadimplência do contratado. Não exige justa causa. Ele está dizendo, quando a administração pública quebra o contrato com o particular porque ele já, inadimpliu, não cumpriu com a parte dele, ela não precisa, além disso, apresentar justa causa. Verdade também, porque se ele já teve inadimplência, já é o motivo para rescisão do contrato. Não precisa justa causa. Se lembre de uma coisa, se é rescisão unilateral, é ela que decide. Ela não precisa de uma justa causa para isso, tá? É unilateral, ela não depende de justificar nada. Mesmo porque a justificativa já existe, que é a inadimplência do contratado. Então, é a letra D. Nossa resposta, VVF. Vamos ver a terceira. A terceira diz assim: as cláusulas exorbitantes são uma das principais características dos contratos administrativos, né, da gestão pública, conferindo prerrogativas que a colocam em situação de superioridade em relação ao particular contratado. Essas cláusulas previstas na Lei 8666 oferecem à administração a possibilidade de... Tudo bem que a gente já não viu todos ainda, mas a gente já citamos todas. A.
aplicar sanções administrativas ao contratado, independentemente de ação judicial e de defesa prévia do contratado. Será que ela pode aplicar uma sanção e tirar o direito de defesa dele? Não, isso viola os princípios que nós vimos, né? O princípio da ampla defesa. A gente já viu o princípio da ampla defesa e do contraditório. Tem que ter direito de defesa, não pode cercear isso. Tem que haver o direito de defesa. B. A administração pode modificar unilateral e ilimitadamente o contrato administrativo. Será que é de forma ilimitada? Não, também. A gente viu que a gente tem lá 25% para mais ou para menos. E se for aquele contrato de reforma, 50% para mais. É a possibilidade de alteração do contrato. C. Rescindir o contrato administrativo apenas de forma amigável ou judicial. Falso também, porque ela pode rescindir o contrato administrativo de forma unilateral. Não precisa ser de forma judicial ou de forma amigável. Pode ser de forma unilateral. D. Declarar a nulidade do contrato administrativo verificada a ilegalidade independentemente de pronunciamento judicial. Verdade. Ela pode fazer isso. E. Alterar cláusulas econômicos, financeiras e monetárias de contratos administrativos, independentemente de concordância prévia do contratado. Não pode fazer isso. Então, essa questão é falsa, porque não pode alterar a cláusula econômico-financeira, somente a cláusula regulamentar ou de serviço. Tá? Então vamos voltar para a gente terminar as cláusulas exorbitantes. Nessas cláusulas exorbitantes, a gente vê a característica da possibilidade de fiscalização. A administração pública ela pode fiscalizar os contratos, aliás, ela deve fiscalizar os contratos administrativos. Próxima cláusula exorbitante, aplicação de sanções. A administração pública ela pode aplicar sanções caso o particular não cumpra com as suas responsabilidades. E ela pode aplicar desde a advertência, passando por multa, e aqui vale a pena destacar que para aplicar a multa deve haver a previsão contratual, ou seja, tem que estar no contrato, né? Essa é a cláusula exorbitante que tem que estar prevista. O valor da multa. E suspensão de contratar com o poder público por até 2 anos. Também é uma possibilidade. Caso o erro do contratado seja tão grave que ela pode suspender. Eu acho que está antes, né? Vê aí. Vê se encontra, beleza? Então, suspensão de contratar com o poder público, ela pode aplicar essa penalidade de suspender a empresa particular, de contratar com o poder público. E também pode chamar o que a gente chama de declaração de inidoneidade da empresa por até 2 anos também. Ela pode declarar a empresa inidônea e aí a empresa vai ficar impossibilitada de fazer licitação, de realizar contratos com todas as administrações públicas, não necessariamente só com aquela que ela contratou, mas com o município, com o estado, com a União. Se ela for inidônea, ela fica com uma série de restrições, por exemplo, impossibilidade de obter créditos, financiamentos com o poder público. Ela é a mais grave que nós temos aqui. Para que seja reabilitada, a empresa precisará ultrapassar o prazo de 2 anos e indenizar os prejuízos causados à administração pública. Então aqui a gente vai do mais leve para o mais grave. Advertência, multa, suspensão de contratar com o poder público por até 2 anos e declaração de inidoneidade por até 2 anos. São as multas que a administração pública pode aplicar. E por fim nós temos a ocupação de bens. A última nossa cláusula exorbitante diz respeito à ocupação de bens. Essa ocupação de bens, nós temos a seguinte situação. Em caso de serviços essenciais, a administração pública poderá ocupar os bens da empresa privada. Então, a ocupação dos bens da empresa privada que presta serviços essenciais. Imagina energia elétrica, saúde, enfim, água,
caso haja faltas dos contratados. Então veja, é a situação de que uma empresa preste serviço de energia elétrica e ele esteja falhando demais, ela esteja interrompendo o serviço de forma desmedida, ou não esteja prestando um serviço adequado para as determinadas localidades. O poder público pode ocupar os bens, ou seja, tira a empresa da prestação de serviço e ele assume, ele ocupa os bens até resolver a situação. Então ele pode ocupar os bens em duas situações: seja temporariamente, enquanto ainda a empresa não foi, digamos assim, o contrato não foi rescindido, seja para alguma investigação, algo assim, ou até mesmo depois de rescindido o contrato. Isso aconteceu aqui na Bahia, por exemplo, com a TWB, a empresa de ferryboat, que foi tirada do poder público, ela foi quebrado o contrato dela, rescindido o contrato dela, por alegação do poder público de que ela não estava cumprindo com as obrigações. E aí eles ocuparam, pegaram o sistema. Agora, se fica, eu não sei se os ferryboats, eu estou na dúvida agora se eles eram do próprio poder público do Estado, que cedia para a empresa, ou se foi a TWB que comprava os ferries. Eu confesso que eu não lembro. Mas vamos imaginar que fosse da empresa, da TWB. Quem? Os ferries continuam, porque vamos imaginar que os ferries fossem da TWB. Haveria ali uma ocupação. O poder público ocupou, porque tirou a empresa, mas se permitisse que ela levasse com ela todos os ferries, é a população que seria prejudicada. Então essa ocupação de bens é justamente para não parar o serviço. Ela ocupa os bens para que o serviço não pare. E mesmo que quebre o contrato, ela deve comprar os bens na mão da empresa. Então veja a situação: enquanto estiver em andamento o contrato, o Estado poderá utilizar os bens provisoriamente, ocupação. Se a administração rescindir o contrato, os bens ocupados provisoriamente serão objetos de reversão. O que é reversão? Olha, quebrei o contrato com você, mas os seus bens você não vai levar, eu vou reverter eles para mim. Que no caso, quando ele reverte, é para a população, não é para o Estado em si. Claro, ele vai reverter pagando. É como se fosse uma compra forçada. Eu fico com seus bens e lhe indenizo por conta disso. Tanto a ocupação quanto a reversão serão passíveis de indenização, porque o poder público não pode, porque aí seria o que a gente chama de enriquecimento ilícito. O poder público se aproveitando dos bens do particular, ele deve indenizar sim. Então essas foram as características. Deixa eu só ajeitar aqui, ficou um pouquinho embaixo, para vocês poderem visualizar. Deixa eu só ver se está tudo ok com a caneta aqui, que às vezes eu mexo e acabo prejudicando tudo. Tudo certo. Então, essas foram as características gerais dos contratos administrativos. E as peculiaridades, né? O regimento, a disciplina jurídica. Só que agora a gente estuda algumas figuras interessantes. Antes de estudar os contratos, eu preciso apresentar para vocês o consórcio. Ele cai bem pouco comparado aos contratos administrativos, mas existe. Essa figura do consórcio são acordos celebrados entre, na verdade, as entidades federativas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles podem realizar esses consórcios para fins de prestar algum serviço público. Por exemplo, os municípios se reúnem para combater a seca no sertão. E aí eles podem fazer um consórcio. Eles se juntam, fazem um consórcio, dando origem a uma pessoa jurídica. Então, eles criam uma pessoa jurídica própria para isso, que vai tratar sobre as questões do combate à seca no sertão. E essa pessoa jurídica pode ser tanto de direito público como de direito privado. E aí, se for de direito público, nós vamos chamá-la de uma associação pública, que na verdade nada mais é do que uma autarquia. E se for de direito privado, ela será uma pessoa jurídica de direito privado mesmo, e vai ter um regime híbrido, igual a empresa pública e sociedade de economia mista, como a gente viu.
vai ter aquele regime híbrido. O interessante desse consórcio é a gente perceber que existem fases para ele. São 3 fases. Primeira fase, protocolo de intenções. Esses municípios que vão combater a seca, eles se reúnem e fazem um protocolo de intenções. Quais são os objetivos que nós temos para fazer esse consórcio? Elabora aquilo. Depois dessa fase, cada um volta para o seu município, cada gestor volta para o seu município e aprova a assinatura desse consórcio por lei. Porque para criar uma pessoa jurídica tem que ter a legalidade. Então, aprova por lei. E por fim, firma o contrato de consórcio. Só quando cada lei for aprovada em cada município, ou em cada estado, ou na União, a depender de quem participe desse consórcio, é que o consórcio será assinado, será firmado. Ok? Além do consórcio, nós temos também o convênio. O convênio, a maioria da doutrina diz que não chega a ser um contrato. Eles pensam como uma figura autônoma, a figura do convênio, apesar de alguns autores chamarem o convênio de contratos administrativos. Mas a gente fica com a teoria de que convênio não é contrato, ele é um convênio. O que é um convênio? É um acordo também realizado por órgãos e entidades da administração pública, no sentido de ter uma mútua colaboração. Ou seja, ambos os partícipes devem cumprir determinadas metas. Então, convênio para reduzir a mortalidade infantil. E aí o Ministério da Saúde faz um convênio com a Secretaria da Educação, que faz um convênio com hospitais para reduzir a mortalidade infantil. Então, faz toda uma política pública. Isso é um convênio. Isso pode ser feito por meio de convênio. O convênio, ele não pode ser um instrumento para a delegação de serviços públicos a empresas privadas. Tá? É um convênio celebrado entre órgãos e entidades da administração pública. São elas que devem realizar esse convênio. Então, consórcio só posso fazer com município, União, estados ou Distrito Federal. Convênios eu faço entre os órgãos e as entidades da administração pública. Ou seja, é a administração direta e a administração indireta. São figuras mais raras de concurso, mas que a gente deve estar atento.